do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, Deus está nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aqui só para desligar aqui esse ventilador. Esse, por favor. Louvado seja Deus. Irmãos, nós já vimos aqui hoje tantas coisas que pode alegrar o nosso espírito, pode alegrar a nossa alma, pode nos encorajar, pode nos fazer mais forte do que o Senhor já tem feito, né? Porque tudo que foi falado aqui nessa noite é para engrandecer o nome do Senhor. A glória é para Ele, sempre foi Ele, é por Ele que nós estamos nesse lugar, amém? É por Ele, é através dele que você está aqui, pode ter certeza. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 38. Quando você abre, quando Deus ele criou o homem, ele criou o pó da terra, né? E fez o homem e lhe soprou fôlego de vida. E depois que ele veio, ele fez, ele viu que aquilo era bom. Mas ele viu que ainda não estava tudo certo, precisava de algo. E ele fez o quê? Ele colocou o homem para dormir. Ele botou o homem para dormir, pastor Neto. E quando o homem dormiu, ele fez a mulher da costela do homem. Da costela de Adão ele fez a mulher. Louvado seja Deus. E eu imagino que Deus ele botou o homem para dormir, porque senão o homem dorme e ama. Não era? Então ele disse, dorme. Dali da costela dele, ele fez a mulher. E quando ele fez, ele sabia o que estava fazendo, pode ter certeza. Né? Tudo aqui está muito bonito, mas eu tenho a certeza que se fossem só os varões, essa igreja não estaria tão bonita como ela está. Tenho certeza disso. Então, tanto nós precisamos deles, como eles precisam de nós. Não é isso? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 38, que vai dizer assim, a palavra do Senhor. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou a ela. Ou seja, em outra tradução, né, casou-se com ela, teve relacionamento com ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o nome de Er. E tornou a conceber e teve outro filho, e chamou o seu nome de Onã, seu segundo filho. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para cujo nome era Tamar, para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Pode deixar sua Bíblia aberta, nós vamos estar decorrendo o curso. Quem era Judá? A Bíblia vai dizer que Judá, ele era o quarto filho de Lia e Jacó. Era o quarto filho, né? Jacó ele casou com Lia primeiro e depois ele casou com a Raquel. Então da Lia ele teve Judá, ele teve 4 filhos e Judá ele era o quarto filho. E a Bíblia vai dizer que Judá, esse Judá que a Bíblia está nos dizendo, foi quem convenceu o pastor Neto vender José como escravo. Foi Judá que convenceu. Ali José, quando estava sendo
torturado pelos seus irmãos, e Judá chegou ali e disse: olha, não mata ele, para que a gente não seja culpado. Ele não estava preocupado se iam matar José, só não queria ser condenado pela morte de José. Então ele convenceu que José fosse vendido. E depois daquele episódio que José foi vendido, diz a palavra em que Tamar e Judá, ele se separou ali da sua família, e ele tomou um outro rumo e seguiu nova direção, juntou-se ali com outro povo, com os cananeus, o povo dos cananeus. E diz a Bíblia que Judá, ele constituiu família. Ele casou-se com uma mulher, a sua esposa chamava Sua, e ele constituiu a família, uma família para ele. E depois que Judá se casou, diz a Bíblia que ele teve 3 filhos. Um deles se chamava Mé, o outro se chamava Onã e o outro se chamava Salim. E a Bíblia vai dizer que ele ali constituiu uma família. E segundo os costumes da época, o pai naquela época era quem arrumava esposa para os seus filhos. E no meio daquele povo, a Bíblia vai dizer que Judá escolheu uma mulher para casar-se com ela, e essa mulher se chamava Tamar. E é dela que nós vamos estar falando nesta noite. Nós vimos aqui a leitura que a irmã leu sobre Raabe, uma história assim poderosa. Nós vimos os louvores que foi cantado, e de fato foi isso. Podia cair à esquerda, podia cair à direita, poderiam morrer todos ali, mas a família de Raabe, ela foi preservada, porque aquela mulher, ela teve muita coragem quando ela guardou ali o povo do Senhor. E nós vamos aprender com Tamar nessa noite também. Uma mulher, ela não é muito conhecida, a gente não se vê muito falando sobre Tamar, mas Tamar, ela tem uma história muito interessante, e ela tem assim lições através da história dela que nós podemos levar na nossa vida toda, inclusive até como a peça que foi ali falada. E realmente nós, como mulheres, o Senhor, quando Ele fez, irmãos, Ele fez, não é que a mulher é melhor do que o homem, não é isso, mas o Senhor, Ele especificou, Ele deu para a mulher, certo? Habilidades que só ela tem, só ela é capaz de desenvolver, Por mais que o homem seja habilidoso, por mais que ele tente fazer as coisas que uma mulher faz, mas a mulher, a habilidade é dela, pastor, o Senhor deu a ela. E por isso que quando o Senhor, Ele designou que a sabedoria da casa, ela deveria ser da mulher. Não é interessante isso? Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ver Deus dizendo ao homem que ele deve ser sábio. Vai dizer que ele deve amar a esposa, amar a família, como Cristo amou a igreja. Mas a sabedoria, o cuidado é da mulher. E Tamar, a gente não escuta, não tem muito, a própria Bíblia não se fala muito sobre Tamar como ela era. Mas a única parte, por isso que eu quero que você mantenha a Bíblia aberta, é que a Bíblia vai nos ensinar sobre a vida conturbada de Tamar com a família dela. E ela se casou com ele, e a Bíblia diz que esse homem, ele era mau, ele fazia o que era mal perante o Senhor. E sabe o que aconteceu com ele? Deus o matou. Deus matou, simplesmente Deus matou aquele homem. E fica agora essa mulher viúva, não teve tempo de ter filhos. E naquele tempo, queridos, uma mulher viúva é diferente do tempo de hoje. Hoje, uma mulher fica viúva, ela tem uma aposentadoria, uma pensão, Ela hoje tem oportunidade de trabalhar, de procurar um emprego, se o marido não tinha um serviço fixo. Mas de forma, queridos, que as viúvas de hoje são diferentes das dos antepassados. Nessa época aqui, a mulher ficar viúva, e
e ainda sem filho, não era algo muito bem-vindo. Era simplesmente ela viver a mercê, padecendo, para que o seu sustento lhe fosse dado. Então a Bíblia diz que essa mulher, ela ficou viúva. E naqueles costumes, pastor, a Bíblia vai dizer que se aquele homem que morreu, se ele tivesse irmãos, o irmão, ele deveria assumir a esposa para que aquela mulher tivesse filhos e a sua posteridade fosse dada em continuação. Não é isso? E a Bíblia vai dizer que Ornã foi o segundo a ser escolhido para ser marido daquela mulher. E Judá disse: olha, vai lá e suscita filhos do teu irmão, suscita herdeiro. Então, os filhos que tu tiver com Tamar, eles vão ser herdeiros do teu irmão. Eu quero que você fique com ela, se case com ela, para que ela tenha filhos e o teu irmão não venha perder o direito dele naquela mulher. E é claro que aquele homem, ele não gostou dessa situação, ele não queria de jeito nenhum, mas uma coisa é certa, queridos, ele não queria ter filhos com ela, mas ele, a Bíblia vai dizer que ele ficava com ela, ele casou com ela, e ele tinha relações com ela, mas o único problema nessa relação é que no momento do término lá, ele lançava fora, porque vai dizer a palavra que ele não queria, pastor, que ela engravidasse. Olha, ele disse assim: eu vou ter filhos com ela, e quem vai ser lembrado é o meu irmão, ele que vai ter os herdeiros, que vai ter a herança, e eu. Então a gente vê aqui que surge no coração daquele homem uma maldade, um orgulho, uma inveja, pode-se dizer assim, e que ele não fez aquilo para o qual ele foi chamado. Então a Bíblia vai dizer que ele também fez o que era mal diante do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, quando ele não engravidava Tamar. E eu fico me perguntando como que não estava o coração daquela mulher. Casou a primeira vez, não tinha nada a ver com os filhos de Judá, era uma moça, casou. Toda mulher que se casa tem a esperança de ter filhos, de ser mãe, desde os dias de hoje, tão atuais, mas toda mulher, ela tem desejo de ser mãe. E nós temos assim lições preciosíssimas para aprender com Tamar nessa noite. E essa mulher, ela agora estava sendo humilhada, ela era humilhada, além de ser abusada, porque ele não queria ter filhos com ela, mas ele tinha relações com ela. Então ela se sentia, abusada, humilhada, usada. E nós vamos ver assim a força que Deus deu a essa mulher, a força que o Senhor Ele deu a esta mulher. Louvado seja Deus. E uma das lições que nós temos que aprender nessa noite com Tamar é de perseverança. Porque a Bíblia vai dizer que Ornã, o Senhor também matou ele. Era o Senhor, pastor. Alguém poderia dizer assim: não quero mais casar com Tamar, ela já matou 2. Não é? Mas se nós lermos a história, nós vamos entender que não era ela que estava matando os maridos. Ela estava ali para cumprir o propósito de Deus. Porém, era eles que não queriam. O pecado não estava no ato que Ornã estava fazendo, mas o pecado estava em ele não querer suscitar filhos daquela mulher, para que o seu irmão, a lembrança, a memória do seu irmão pudesse continuidade. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor também matou ele. Então assim, o que é que nós aprendemos com tudo isso? No verso 6, leia aí o verso 6 diz assim: Judá, pois, tomou a mulher para Éter, e aí ele foi morto. Aí o verso 7, porém, o primogênito era mau aos olhos do Senhor, ele morreu. O verso 9, porém, Ornã soube que a semente que havia de ser
para ele não era dele, e aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente a ele. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor. Então nós vimos aqui nessa mulher muita perseverança, porque apesar dela ver aquela situação, mas ela estava ali firme, ela estava ali confiante, sabe, esperando, sabendo que Deus com certeza estava vendo a causa dela. Casou com o primeiro marido, morreu. Foi entregue para um cunhado que a humilhava, porque ela não tinha filhos. Então a Bíblia vai dizer que o resultado desta ação desse homem foi a morte dele. Mas o que restava para Tamar e Damari? O que restava para ela, irmã Diana? O que essa mulher poderia olhar para si e começar a dizer? Talvez começar a fazer como a irmãzinha aqui, reclamar, né? Poxa vida, Deus, por que eu sou assim? Por que meus dois maridos morreram? Por que eu não tenho filhos? Por que? E ela poderia começar a se perguntar por quê. E esses porquês, muitas das vezes, é o que atrapalha as nossas vidas. São os porquês. E eu quero lhe dar um conselho nessa noite, que ao invés de você viver se perguntando por quê, comece a mudar, a perguntar para quê. Não por, mas para quê? Senhor, para quê que eu estou passando por esse vale? Senhor, para quê que eu estou vivendo essa situação? Então ela perseverava. Qual era a única chance desta mulher? Era esperar pelo outro irmão, filho de Judá. Mas a Bíblia vai dizer que ele ainda era muito jovem. Ele era muito jovem. Mas ela não restava nada para ela que não fosse perseverar. Viúva 2 vezes. Não tinha para onde ir. Então a Bíblia vai dizer que o sogro dela, daqueles costumes daquela época, quando uma mulher ficava viúva, ela não voltava para a casa do pai. Ela ficava na casa do sogro, porque ela precisava ser amparada, ela precisava ser sustentada. Então a Bíblia vai dizer no verso 11 que Judá, com medo que o filho dele, o outro, viesse a morrer também, então ele planejou: volta para a casa do seu pai, veste-se de viúva e fica lá. Olha, a responsabilidade era dele, não era do pai dela. Ela já estava, agora a família dela era Judá. Mas ele estava com medo. E vai dizer, você lê no verso 11, vai dizer explicadamente que ele estava com medo. Então nós aprendemos, querido, aqui algo interessante sobre ela. Ela foi obediente, pastor. Olha o verso 11, o que é que diz? Verso 11 dessa palavra vai dizer assim: então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra, também disse, como seus irmãos. Assim foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Então nós vemos aqui dela uma obediência. Ela poderia ter se rebelado e ter dito: não, eu não vou para a casa do meu pai. Eu estava lá, eu era uma moça. Vocês me tiraram de lá. E agora eu sou uma mulher viúva, sem filhos. Quem vai me sustentar? Mas a Bíblia diz que ela obedeceu. E ela foi para a casa do pai dela. Mas se nós observarmos aqui, esse versículo vai dizer que ele disse: vai para lá, que porventura meu filho não venha morrer. Então o que é que nós vemos aqui? Que eles estavam com medo. Eles estavam com medo que o outro filho dele morresse. Mas pela lei deles aqui, o outro filho era obrigado a casar com ela, para que suscitasse filhos daquele primogênito. A gente disse: não, vai que ela mata ele de novo, eu vou mandar ela para lá. Mas, querido, sabe o que a gente observa aqui? A maldade do coração do homem. Ele poderia ter dito para ela assim: olha, eu não tenho, meu filho ainda é pequeno, você ainda é muito nova, você está livre para se casar, não era isso? Ele poderia ter feito isso, e ele tinha autoridade para isso. Mas o que foi que ele disse? Olha, tu vai para a casa do teu pai, se veste de viúva, tu não está livre disso não.
fica lá. Tu é viúva, no caso não. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que Tamar ela foi para a casa do pai. E ela ficou lá, vestida de viúva, né? Diferente dos tempos de hoje, né? Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher obedeceu. Seja obediente, querida, ao Senhor. Seja obediente. Seja submissa. Sabe? Nós estivemos ministrando esses dias sobre submissão. E submissão, ao contrário do que muitos pensam, não é se humilhar, não é ser menor, não é se rebaixar. Ser submissa é andar lado a lado, sob a autoridade. A igreja, queridos, ela é submissa a Cristo, é ou não é? A igreja é submissa a Cristo. E a Bíblia vai dizer que a esposa, a mulher, ela é submissa ao marido. E isso não é ser humilhante. Isso é agradável, isso é bom. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, que você possa olhar para dentro de você e ser grata pelo esposo que você tem, independente de como ele seja. De ser grata, independente de quanto ele ganha, de quem ele é. Mas que você seja grata, porque quem te deu esse esposo, quem te deu essa família foi o Senhor. Amém? E que quando nós vimos aqui nessa peça, que nós sejamos, como a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer, a mulher sábia edifica a casa e a tona destrói. Então Tamar foi muito obediente e ela voltou lá para a casa do seu pai. Mas uma coisa que nós observamos, se você ler a história dela, é que ela não foi para lá, para a casa do pai, e ficou lá reclamando, murmurando, chorando. Pronto, agora chegou o meu fim, agora já não sou mais ninguém. Não, queridos. Ela ficou lá esperando no Senhor. Você lembra que foi que Raabe disse? Olha, nós vemos que o que foi que aconteceu com vocês, o mar foi aberto. Vocês derrotam todos aqueles que chegam até vocês. E o que é que nós vemos com isso? Que o Deus de vocês é em cima dos céus e da terra. Ela estava aqui engrandecendo, estava aqui reconhecendo. E Tamar não foi diferente. Ela sabia, ela reconhecia os seus direitos e por isso ela lutou. E uma das qualidades que a mulher tem, querida, é de não desistir. A mulher, quando ela quer, ela não desiste de jeito nenhum. Não desiste dos filhos, não desiste do marido, não desiste de conquistar um emprego melhor. Ela não desiste. Ela abre várias caixinhas, como a irmã disse aqui, abre mesmo. Ela lava a roupa, faz a comida, limpa a casa e cuida dos meninos, pastor. Tudo ao mesmo tempo. Também quando me dou dessa, tudo ao mesmo tempo também. Fecha tudo que as caixinhas. Dá um piripaque assim, só Deus para ter misericórdia. Não é? Mas a mulher tem essa capacidade. Então Tamar ela voltou e ela ficou esperando. Naquela época, pastor, de tempos em tempos ali, junto com os cananeus, eles subiam até um certo lugar para tosquear as ovelhas. Era um ritual. E durante aquele ritual, eles se prostituíam. A palavra diz isso. Que naquela prostituição eles estavam exaltando a Deus da fertilidade. Então eles iam lá se prostituir os homens. E Tamar, muito esperta. Uma das outras lições que nós podemos aprender com Tamar foi a coragem dela, a coragem de Tamar. Raabe foi corajosa muito. E a Bíblia vai dizer que Tamar ela foi muito corajosa. Quando ela ficou sabendo que aqueles homens eles iam subir para aquele local, o que foi que Tamar fez? A Bíblia vai dizer que ela se vestiu. Entenda o que eu vou dizer. Ela não planejou ir lá se prostituir. Ela planejou o seu futuro. Ela foi corajosa. E a Bíblia vai dizer que ela se vestiu de prostituta. E foi para aquele local, irmãos. E quando chegou lá, ela cobriu o seu rosto.
E isso é algo que nós aprendemos, é uma lição para os homens, né? O homem naquele perto de idade, eles faziam isso. Então ele foi lá e ele não conheceu a sua nora. Ela tirou suas roupas de viúva e se vestiu de prostituta, mas ela cobriu seu rosto, porque a intenção dela não era se prostituir, mas ela queria garantir o seu futuro. Então ela viu que Judá tinha enganado mais uma vez, porque o seu filho, ele já tinha crescido, ele já era grande, mas ele não tinha sido ofertado a ela. E aquela mulher certamente estava ficando velha, porque o menino era pequeno, já tinha passado um tempão. E ela certamente pensou: viúva, não tenho filhos, meus pais não sei se já eram vivos, e quem vai me sustentar? O que vai ser de mim? Então ela começou a planejar, porque a mulher sábia planeja. Porque a mulher sábia, ela não toma decisão sem antes orar. A mulher sábia, ela não sai por aí, irmãos, fazendo coisas sem antes orar. Ela ora primeiro, ela planeja, ela olha além do que os seus olhos podem alcançar. Quando ela vai tomar uma decisão, ela já viu ali os prós e os contras. Amém? Ela já viu, ela já observou os prós e os contras. A não ser que ela seja essa que só reclama. Mas se ela tiver sabedoria, ela já observa, já fotografou tudo ali. E ela diz: quando ele vier, eu vou lá me deitar com ele e vou ter filhos. Ter filhos. Ela planejava ter um. E diz a Bíblia no verso 14: louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que diz o verso 14. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim: então ela tirou de sobre si é verso 12. Passando-se muitos dias, morreu o filho de Sur, mulher de Judá, e depois a filha de Sur, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores. Aqui ele estava indo, né? E ela ficou sabendo. E deram aviso a Tamar, dizendo: desde que teu sogro vem tosquear as ovelhas. Aí verso 14. Então ela tirou de sobre si as suas vestes de viuvez, cobriu-se com um véu, se despassou e assentou-se à porta das duas fontes que estão no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande e que não fora lhe dado por marido. Então ela estava atenta. Ela estava atenta. Ela disse: eu não vou me casar com esse Selá, não. Ele não vai me dar, não. Mas ela tomou, querida, uma decisão de coragem. E quando eu fui na escola, quando eu fui estudando, é perfeito. Quando ela chegou lá, que ela, né, ele disse que queria deitar-se com ela, e ela disse: quanto que você vai me pagar? Eu li 3 versões, e eu vou falar nessa versão mais atual. O que você vai me pagar? Não, não é assim não. Ela não estava ali para se prostituir. Que fique bem claro isso. E quando ele disse, eu te dou um cabrito, e ele foi dizendo, ela disse: não. E qual é a certeza que eu vou ter que o Senhor vai me dar essas coisas? E ele não conheceu. Essa é a lição que os homens devem aprender. E não se deixar ser enganado tão facilmente. Não se deixe ser enganado. É uma palavra que ensina a nós mulheres, mas ensina também aos homens. Sabe, pastor? Será possível que aquele homem não conhecia a voz daquela mulher? Ele não conhecia, ela viveu com ele, foi casado com os 2 filhos dele. Mas ele estava tão cego ali, que ele não conheceu a voz dela. Ele se deixou atrair pela beleza, por aquele momento. Ele só pensou ali no que ele queria fazer. Então prestem atenção, homens. Não se deixem atrair facilmente. Tenham cuidado. E a Bíblia vai dizer que ela disse: não, eu preciso de algo que eu fique segura, que eu saiba que você vai me dar o que está me prometendo. E ela pediu a ele o selo dele. E ela pediu a ele o cajado, e ele deu. Será que ele estava cego? Aquele homem estava ali de uma forma que ele só queria ali cumprir o desejo que ele estava naquele momento. Cuidado, querido, com os desejos do seu coração. Cuidado.
Cuidado. Amém? Então, a Bíblia vai dizer que ele deu, pastor. Ele deu o cajado para ela. E aconteceu ali um momento, e aconteceu todo um movimento ali. A Bíblia diz que ela foi para casa, tirou aquelas roupas, se vestiu rapidamente com as suas roupas de viúva, porque ela não era prostituta. Mas uma coisa certa, aquela mulher, 3 meses depois, ela estava grávida. Então, querido, além de perseverança, além de obediência, além de corajosa, que é o que nós aprendemos com Tamar, ela foi inteligente. Seja inteligente, meu irmão. Seja inteligente. Deixa eu lhe dar um conselho. É melhor pegarmos, é bem interessante esse conselho, é melhor pegarmos moscas com mel do que com vinagre. Você entende? O mel é mais doce, atrai melhor, sabe? O vinagre é azedo. Então, sejamos inteligentes. Use a inteligência que Deus tem te dado, dentro da tua casa, dentro do teu lar, no teu serviço. Se você quer algo, não conquiste pela força, mas conquiste com inteligência. O Senhor tem te dado, o Senhor nos dá. A Bíblia diz no livro de Provérbios, e se o homem quiser inteligência, é só pedir a Deus. Então seja inteligente. Aquela mulher, ela sabia que como viúva, se ela ficasse grávida, o que é que ia acontecer com ela? Quem pode me dizer? Ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta, queimada, seja como for a forma. Mas, queridos, o que nós vemos em Tamar, a lição que Deus traz da vida de Tamar é a inteligência dela. Aleluia. Ela não queria assegurar ali que ela ia receber riquezas, mas o que ela estava buscando ali era os seus direitos. Lute, querida, pelo que você tem direito, mas lute com inteligência. Quantas vezes dentro dos lares a gente vê tantas confusões, tantas brigas, porque a mulher bate o pé, decide que quer, e depois que ela decide que quer, só Deus vai transformar essa situação. Mas faça isso com inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma disputa. Não estamos disputando com vocês, pastores. Não queremos ser melhor. Não devemos, não somos. Devemos ser parceiros. Seja parceiro do seu marido. Seja parceiro na sua casa. Seja inteligente. Não queira ganhar pela força. Então, quando ela estava lhe assegurando o seu direito, ela tinha direito de ter filhos, ela tinha direito à herança de Judá, ela tinha direito, mas por ela não ter filhos, ela ia perder essa herança, e ela estava simplesmente a mercê. Se ele tivesse ficado com ela na casa dele, ela estaria segura, mas ele não fez. Ele botou ela para ir longe. Mas aquela mulher foi sábia, aquela mulher foi inteligente, e ela guardou as coisas dela. E a Bíblia vai dizer, veja aí no verso 25, dessa mesma leitura. Olha aí o que aqui diz a palavra no verso 25. Vamos ler, querido. Diz aí. E tirando, verso 24. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pesada do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Olha só. Porque quem te ajude, não se levanta não. Agora quem te acuse, ó, tem de montes. Não chegamos na tua casa para orar com você, minha irmã, que quando nós vimos na peça não é raro. Agora, para acusar, tem as pampas, tem toda a esquina. Seja sábia. Tudo quanto fores fazer, faça com sabedoria. Faça com segurança. Não faça pela emoção não, porque a emoção passa e a razão chega. Ela estava grávida, sem marido. Então eles disseram: olha,
No instante, eu duvido que alguém tenha ido lá em Judá e dito: Judá, tua nora não tem o que comer. Judá, como é que a tua nora vai se sustentar? Judá, como é que ela vai se manter? Ei, Judá, tu precisa dar aí uns cabritos para ela, umas ovelhas, Judá, porque ela vai morrer de fome. Não, mas na primeira oportunidade que tiver, foram lá acusar. Porque essa é a função do inimigo, Zé Iris, é acusar a tua vida. É acusar a tua vida, meu irmão. Então, tenha cuidado, vigie, seja inteligente. E no verso 24, verso 25, quando ele disse assim: tira ela para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: olha só, do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e de quem é este lenço, e de quem é esse cajado? Aleluia. De quem é? Os lenços, homens, eles andavam com os lenços aqui, ó. O cajado era feito com madeiras especiais, gente. Cada um fazia o seu. Certo? Eu tenho certeza que aqui na igreja só tem um pastor Neto com esse sapato. Com esse desse aqui. Cuidado para não deixar o sapato em algum canto, pastor. Porque se o Senhor deixar, alguém vai chegar e dizer: esse sapato é do pastor Neto. Então os cajados, essa bis, irmãos, essa bis que está lá fora, onde você vê, as pessoas já dizem: é do pastor Everaldo essa bis, só parece mesmo. Então o cajado estava com ela guardado, porque na história anterior, quando Judá chegou em casa, ele mandou deixar o cabrito, e as pessoas foram deixar o cabrito para pagar a prostituta. Mas tinha prostituta lá, minhas irmãs? Tinha não, lá não tinha prostituta não. Então os homens voltaram e disseram: nós não achamos prostituta. Aí Judá disse: então deixa tudo quieto, deixa ela ficar com minhas coisas, que assim eu não vou passar vergonha. Olha o que ele estava pensando. Mas sabe por que os homens não acharam? Porque lá não tinha prostituta, que lá tinha uma mulher sábia, lá tinha uma mulher inteligente, lá tinha uma mulher que lutava pelos seus direitos, lá tinha uma mulher que lutava pela sua casa, pela sua família. Aleluia! Ela estava lutando pela sua casa. Louvado seja Deus. O que você tem feito pela sua casa? A gente escuta tanto: deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa mesmo. A começar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles não acharam. E eles voltaram. Mas quando eles tiraram ela para fora, ela estava segura do que ela tinha feito. Ela disse: de quem é? De quem é esse lenço? De quem é esse cajado? De quem é? E eles disseram: de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só o que foi que Judá fez. Verso 26. Aquele que tinha dito: queima ela, bota ela para fora e queima. Não é assim que as pessoas dizem? Mas aquela mulher é assim, assim. Não foi aqui que a irmã estava dizendo? Olha aí a esposa do pastor, como no versículo diz. Não é assim que as pessoas dizem, né, Vanessa? Olha aí. É assim que as pessoas falam, porque as pessoas acusam. Mas, querido, olha o que foi que Judá disse. E conheceu os Judá e disse: mas justa ela é do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Na hora que ele viu aquelas coisas, ele se lembrou que ele deveria cumprir a promessa que ele tinha dito a ela: vai, fique com as vestes de viúva, que eu vou te dar o meu filho quando ele crescer. Ele cumpriu? Ele não cumpriu, porque o homem falha. Agora o Deus de Israel, que é Deus do céu e Deus dos céus e na terra, Ele cumpre aquilo que Ele nos promete. Ele cumpre, pastor, aquilo que Ele disse que vai acontecer. E quando ele, Judá, viu aquelas coisas, ele disse: essa mulher, ela é mais justa do que eu. O errado aqui sou eu que devo, né, em outras palavras, ser morto, ser apedrejado, porque ela está no direito dela. Foi eu que fui lá me prostituir. Foi eu que disse que dava a ela e não
mudei, foi eu que falhei. Ela é justa. Louvado seja Deus. Então aquela mulher, ela foi inteligente. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele contempla os teus esforços. A Bíblia vai dizer que ela engravidou e pasme você. Ela queria ter um filho. O senhor sabe, pastor, quantos filhos ela teve? Dessa história, o senhor sabe quantos filhos? Ela engravidou de gêmeos. Então Maria já leu. Está vendo como ela já leu agora? Ou já tinha lido? Leu agora. Pastor, ela estava lutando por um filho. Deus deu 2. Ela engravidou de gêmeos. Porque Deus, Ele vê os nossos esforços. O que é que Ele diz no livro de Provérbios? Porque a mulher sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, nós temos um dia que é denominado a nós. Mas, querida, eu quero dizer a você que esse dia é superficial. Nós temos que ser todos os dias. Todos os dias nós estamos na nossa casa enfrentando problemas com os nossos filhos, com os maridos, né? E vice-versa, porque não é só o marido que dá trabalho, as mulheres também dão. Mas é uma luta constante, onde nós precisamos dele. Hoje à tarde aconteceu um fato. Deus no jantar nos fez mais do que o normal. Um calor, agonia, nós fomos ali, vivemos uma aventura, e glória a Deus. Eu cheguei em casa glorificando a Deus por ter meu marido e porque ele estava lá comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel olhou para ele e disse: é meu pai. Olha o que Samuel disse: é meu pai. Agora aí, eu não vou dizer a palavra que ele disse, agora aí é motorista, né, mamãe? Sabe por quê? Nós nos encontramos numa situação que se eu estivesse sozinha ali, irmãos, eu não tinha passado. Mas meu marido estava lá comigo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos deles. Amém? E eles precisam de nós. Eles precisam de nós, querido. Então, por que não sejamos sábios, né? Por que não devemos edificar a nossa casa ao invés de destruir? Então, louvado seja Deus. Isso que aconteceu hoje à tarde serviu de exemplo para o nosso filho que estava conosco. Ele viu no pai ali um herói. Um ato de heroísmo foi mesmo. Depois disse que foi. Então parece que eu estou com o Senhor. E o suor picando. Mas o Senhor nos deu a vitória. Porque é isso que Deus faz. Então Deus, irmãos, Ele conhece. Ele contempla o teu esforço, querida. Ela queria um filho, ela teve 2. Ela queria segurança. Deus deu. Porque ela foi reconhecida, pastor, e ela veio para a casa do seu sogro, e ela teve direito a toda a herança que era de direito dela, do marido dela. Amém? Não foi ela que tirou a vida daqueles homens, foi o pecado deles. Então não se preocupe se teu esposo não está servindo a Deus. Deus vai cobrar dele. Faça a sua parte. Não se preocupe se ele não tem sido fiel. A vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que fez a mão na fatia. Ele bota só o dedinho. É Ele. Faça a sua parte e permaneça sendo fiel ao Senhor. Louvado seja Deus. Permaneça sendo sábia. Ela queria um lugar de segurança. Se você abrir o livro de Mateus, você vai ver, pastor, que Tamar, com essa atitude dela, ela foi ancestral na genealogia de Jesus. Porque esse filho que ela teve, o Pérez, foi gerando filho, mais tarde chegou em Ruth, e depois chegou em Davi, e que depois chegou em Jesus. Então, lá no livro de Mateus, das 5 mulheres que é citada no livro de Mateus, na genealogia de Jesus, está lá Tamar. Ela conquistou um lugar para a vida dela. Amém? Ela conquistou com sabedoria. Deus deu a ela um lugar de destaque. Não precisamos querer viver nos destacando, porque quem faz isso em nossas vidas é Deus. Nós só precisamos ser fiéis, corajosas,
sábias, perseverantes, inteligentes. Então, a partir de hoje, faça com inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é assim que Deus faz para com aqueles que confiam nele. E Tamar confiou, e a Bíblia vai dizer que o Senhor honrou os esforços de Tamar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos estar orando nesta noite, para que eu possa entregar a palavra à missionária, né? Então, amados, a partir de hoje, é o pastor, né? Vai dar a bênção. Honre seu marido. Seja submissa. Não é humilhante, não é honroso. É honroso, querido. Ser submissa é ser auxiliar. Você já viu um auxiliar atrás? O auxiliar do lado de Tomai. Aqui, ó, auxiliando, ó, do ladinho. Não é atrás, não. Não é? É do lado. Então sejamos sábias. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado nesta noite por esta palavra, Senhor. Queremos pedir a Ti nesse momento, Pai querido, que ela seja, meu Pai, ministrada no nosso coração. Que ao deitarmos, meu Deus, venhamos lembrar dessa palavra. Venhamos lembrar da coragem que Tamar teve. Senhor, quando ela arriscou a sua própria vida pela sua família, Senhor. Ela estava pensando nos seus direitos, naquilo que lhe era direito, que foi tirado. Senhor, mas ela confiou em Ti. Ela esperou em Ti, Jesus. E o resultado veio. Oh, Pai querido, porque diz a Tua palavra que a esposa sábia edifica a casa e a tola destrói. Senhor, que a partir desta noite, Pai, nós não venhamos, meu Deus querido, ser mais tolas, se porventura estamos sendo, mas que venhamos ser sábias. Nos dá sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá coragem, inteligência. Pai, em nome de Jesus, se os nossos maridos, Senhor, eles estiverem fazendo o que for mal aos Teus olhos, que o Senhor, Pai, seja quem trabalhe no coração deles, mas que nós venhamos ser sábias, nos dê entendimento, Pai querido, inteligência e coragem, Senhor, perseverança, que venhamos perseverar com os nossos filhos, com os maridos, com os nossos lares, Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Pai, dê sabedoria a essas irmãs, dê sabedoria a essa igreja, dê sabedoria aos Teus servos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja no coração dos homens reconhecimento, como houve no coração de Judá. Ele reconheceu, meu Pai, que o pecado era dele, que a falha foi dele. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos guardado, Senhor. Muito obrigado, nós Te louvamos, nós Te adoramos, pedimos a Ti uma boa semana para nós, para essa igreja, para os Teus servos, para essas famílias, Senhor. Oh Deus, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto filhas, enquanto esposas, Senhor. Deus, nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.